Se você sente muita culpa, você sempre vai estar em busca de um castigo. Quem se sente culpado não se sente merecedor de coisas boas. E aqueles que têm muita culpa sempre vão se submeter à vontade daqueles que não têm. Esse é o motivo pelo qual a vida de muitas pessoas não vai para frente, e esse também é o motivo pelo qual frequentemente psicopatas chegam ao poder. O resultado do sentimento interno de culpa sempre vai ser o castigo. Quem sente muita culpa busca, na maioria das vezes inconscientemente, e encontra o castigo que merece. E nós vemos esse conceito abordado em diversos conteúdos, por diversos autores, como por exemplo a Louise Hay, que traz ali no trabalho dela os padrões de pensamentos que geram doenças psicossomáticas, sendo que a gente vê ali no trabalho dela que a culpa inconsciente normalmente está por trás da maioria dessas doenças. A gente vê isso também no livro Um Curso em Milagres, né, onde a ideia de culpa e os pensamentos de culpa fazem com que a mente ataque o corpo, gerando doenças no corpo. Enfim, essa ideia de que a culpa inconsciente gera doenças psicossomáticas, ela já é muito difundida e muito conhecida, né, nesse universo da metafísica. Mas, para além disso, o sentimento de culpa ele afeta muito também o nosso senso de merecimento. Isso é algo abordado no Transurfing, no volume 1. Eu fiz resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não viu. Mas naquele vídeo eu não abordei esse capítulo, né? Eu não entrei em detalhes nesse tópico, porque ele me chamou tanto a atenção que eu decidi fazer um vídeo específico com mais profundidade, porque esse é um tema bem complexo e muito importante e que afeta a vida da maioria das pessoas, muitas vezes sem elas nem perceberem. O que a gente tem que entender é que o sentimento de culpa, ele é um sentimento negativo. Logo, ele sempre vai gerar resultados negativos. Só que nós temos muito enraizado na nossa sociedade que a culpa ela é necessária para as pessoas não fazerem coisas erradas. E até certo ponto isso é verdade. Um psicopata, ele não sente culpa. E por isso ele faz certas coisas que a maioria das pessoas comuns, normais, que não faria. Então a culpa ela tem esse efeito de certa forma que inibe instintos primitivos que nós temos. Mas a culpa ela só vai ter esse efeito benéfico até um certo ponto. Para ela ter esse efeito positivo, ela precisa ser transformada em sabedoria. Então, se você comete um erro e aquilo prejudica alguém de alguma forma, você vai ter aquele sentimento de culpa. Se você avaliar essa culpa, se você observar, né, esse sentimento, não fugir dele, nem reprimir ele, você vai perceber o que tem de errado naquela situação, aonde foi o teu erro. E com isso, você vai ganhar consciência sobre aquele assunto, você vai ganhar consciência sobre aquele fato. E essa consciência, essa sabedoria adquirida, vai fazer com que você nunca mais cometa aquele erro. Vai diminuir drasticamente, pelo menos, né, a propensão de você cometer aquele erro novamente. E aqui, nesse ponto, acaba a culpa, porque aqui você transformou a culpa em sabedoria. E o sentimento de culpa, ele tem que ir embora, porque é só para isso que ele serve. Você agora não vai mais cometer aquele erro. Uma vez que você tenha a consciência do porquê aquilo é errado, de como você poderia ter evitado aquilo, uma vez que você tenha aprendido a lição daquele fato, você nunca mais vai cometer o mesmo erro. E aqui acaba a culpa. Você não deve, em hipótese alguma, ficar se martirizando pelos seus erros, remoendo eles e se culpando, se sentindo eternamente culpado. Não tem que ficar se sentindo culpado. Você aprende o erro, ganha consciência e o sentimento vai embora. Ficar se sentindo culpado, ficar remoendo erros do passado, é um erro que a maioria das pessoas comete. O sentimento de culpa ele é negativo e ele não traz nada de construtivo, porque o sentimento em si, ele não impede uma pessoa de fazer algo que é errado. Se a culpa não é transformada em sabedoria, a pessoa não vai parar de cometer o erro. Existem muitas pessoas que fazem certas coisas que são muito erradas e elas se sentem culpadas por conta daquilo, mas o fato de elas se sentirem culpadas não faz com que elas parem de fazer aquilo. Elas continuam fazendo mesmo assim. Por quê? Porque elas não transformam a culpa em sabedoria. E aí elas ficam se sentindo culpadas, mas elas não param
de cometer o erro. A culpa, ela é só um peteleco da sua consciência que chama a tua atenção para uma sombra sua, para você corrigir o erro e expandir a sua consciência, ganhar sabedoria. Então, qualquer coisa que passe disso já não é mais saudável. Até certo ponto, a culpa ela é saudável e ela pode resultar em uma expansão de consciência, mas passou disso, ela já se torna problemática. Na linguagem do transurfing, ele diz que isso vira um excesso de potencial. Então, o autor, né, o Vadim Zeland, ele é bem radical em relação à culpa. Ele fala que absolutamente nada de bom pode ser gerado do sentimento de culpa e que nós devemos evitar manter esse sentimento. E aí a gente viu lá no transurfing sobre a questão dos pêndulos. As pessoas sempre são presas nos pêndulos quando elas mordem a isca com as suas reações emocionais. Então, os pêndulos te capturam através de gatilhos emocionais. E um desses gatilhos é a culpa. Então, eles te infligem culpa e quando você se sente culpado, quando você aceita aquela culpa, você acaba sendo arrastado por um pêndulo destrutivo que vai fazer com que a sua vida, né, com que a sua linha de vida seja cheia de castigos, cheias de situações ruins que vão fazer você pagar por aquela culpa que você se permitiu sentir. Então, os castigos mais comuns, né, que a gente mais vê na literatura são as doenças, mas pode ser diversas outras coisas. Então, você pode buscar, né, inconscientemente se manter em situação de escassez financeira, que lembra, toda culpa vai implicar em baixo senso de merecimento. Então, se você não se sente merecedor, você vai se colocar em uma situação escassa, porque você se sente culpado e a escassez é o teu castigo. Então você pode quebrar objetos de valor, né? Toda vez que sobra ali um dinheiro, você atrai um imprevisto pra ter que gastar aquele dinheiro. Se você troca de carro, você vai lá e bate o carro porque você não se sente merecedor daquele carro. Se você troca de celular, você vai lá e quebra o celular porque você não se sente merecedor daquele celular. Você levanta de manhã e bate com um mindinho na quina de um móvel. Enfim, são várias as formas inconscientes que a gente busca pra se castigar toda vez que a gente tem esse excesso de potencial de culpa acumulado. O nosso inconsciente, ele traz pra gente tudo aquilo que a gente sente que merece. Quem se sente culpado, sente que merece castigo. Logo, o sentimento de culpa acumulado traz castigos pra você. É impossível você se sentir culpado e, ao mesmo tempo, você se sentir merecedor de tudo de melhor que há no mundo. Por isso que as pessoas costumam dizer, né, que não se pode ter tudo na vida, porque cada pessoa vai se castigar em uma área da vida. Então vão ter aquelas pessoas que são extremamente prósperas financeiramente, mas elas são cheias de problemas de saúde, ou então elas não têm um corpo físico que elas gostariam de ter. Outras pessoas vão ter tudo ok ali na área da saúde, da área do corpo físico, mas elas vão ser escassas financeiramente. Outras, o problema vai estar na área de relacionamentos. Outras vão ter aquele dinheiro ali, mas elas não vão ter qualidade de vida, porque elas se sentem presas, né, num trabalho que para elas é mais um castigo, que suga e escraviza elas, né, suga toda a energia delas e elas não conseguem ter tempo de qualidade com as pessoas que elas amam, não conseguem desenvolver a sua qualidade de vida. Sempre que a gente fala de sacrifício, a gente sempre está pensando em culpa, porque quanto mais culpa interna você sente, mais você vai precisar se sacrificar para alcançar os seus objetivos. Ou seja, quanto maior a sua culpa interna, maior o preço que você tem que pagar para alcançar aquilo que você deseja. Que você não se sente merecedor simplesmente por ser quem você é. Você não se sente uma pessoa que, de forma inata, é amada e merecedora de tudo que é melhor no universo. Não. Você se sente culpado. Primeiro, você tem que pagar um preço para você conseguir se sentir um pouquinho merecedor de algo melhor. E aí permitir que esse algo melhor entre na sua vida. Outra questão muito importante em relação à culpa, que todos os autores concordam entre si, é que a culpa é usada como forma de manipulação. As pessoas que têm mais propensão a sentir culpa são as mais facilmente manipuláveis. Uma pessoa que faz um trabalho nesse sentido, e talvez você já tenha visto aí nos anúncios, é o Elton Euler, que fala ali da questão da permissão. Basicamente, ele ajuda pessoas que têm a vida travada, né, principalmente ali a prosperidade travada, por causa de relações de dependência emocional. E relações de dependência emocional são relações de manipulação baseadas principalmente na culpa. Então, narcisistas e manipuladores sempre vão predar aquelas pessoas
que têm mais propensão a se sentirem culpadas. E eles sentem isso, né? Um narcisista, um manipulador, ele jamais vai se relacionar com uma pessoa que não sente culpa com facilidade. Porque as pessoas que não sentem culpa com facilidade, as pessoas que recusam se colocar naquele lugar de culpadas, são pessoas que é muito difícil manipular. Você não consegue manipular uma pessoa que se recusa a sentir culpa. E aí tem um trecho muito interessante do Transurfing que eu trouxe aqui pra vocês pra gente dar uma olhadinha juntos. Ele diz assim: os manipuladores são pessoas que agem segundo a fórmula. Você deve fazer o que eu digo porque você é culpado. Ou eu sou melhor do que você, por isso você não tem razão. Então eles tentam atribuir ao seu subordinado o sentimento de culpa para obter poder sobre eles ou para se afirmar. Basta alguém expressar prontidão em assumir o sentimento de culpa que os manipuladores imediatamente grudam nele e começam a sugar a sua energia. Para não cair sob sua influência, é preciso recusar o sentimento de culpa. Você não é obrigado a se justificar para ninguém e você não deve nada a ninguém. Basicamente, o que a gente conclui com isso é que quem não sente culpa manda e quem sente muita culpa obedece. É sempre assim. Pessoas que têm sentimento acumulado de culpa, que armazenam muita culpa, têm muita facilidade para se sentir culpada. Qualquer coisinha a pessoa já se sentiu culpada. Nem é uma coisa da vida dela, que ela nem tem muito a ver, já se sentiu culpada. E essas pessoas, elas sempre vão ser facilmente manipuláveis. Elas sempre vão obedecer à vontade daqueles que não têm culpa. E aí a gente entra na questão do sucesso, da abundância e do poder. Se você observar pessoas de sucesso, né, que ocupam cargos de liderança, que ocupam posições proeminentes na sociedade, enfim, qualquer pessoa que tem algum tipo de poder, né, muito notável, muito visível. Se você observa, né, essas pessoas, não é de se surpreender que com certa frequência pessoas ditas psicopatas chegam a situações de poder, porque elas não sentem culpa. Quando uma pessoa não sente culpa, é muito fácil para ela alcançar uma situação de poder. Só que isso não significa que o poder é ruim ou que toda pessoa de poder é ruim. Isso só demonstra pra gente o quanto a culpa é um bloqueio que impede a gente de receber as coisas na nossa vida. Muitas vezes a questão não é você ter se esforçado o suficiente, você ser bom o suficiente, pensar positivo o suficiente. E você pode fazer todas essas coisas, mas se você sente muita culpa interna, você não se sente merecedor. E isso é um grande bloqueio, uma grande resistência que não importa o que você faça, se você não vence isso, as coisas não chegam até você. Enquanto que as pessoas que não têm esse bloqueio, mesmo não fazendo tudo o que você faz, chegam lá. Então, o que acontece é que os ditos bons são muito mais propensos a sentir culpa e por conta disso, eles acabam sempre se subordinando aos maus, que não sentem culpa. Para você ser uma pessoa boa e uma pessoa de sucesso, é só você não ser atormentado pelo sentimento de culpa. Você usa a sua culpa de forma construtiva, aprende as suas lições, expande a sua consciência e deixa aquele sentimento ir embora. Ele não significa nada sobre você. Ele não significa nada sobre o quanto você merece ou não o sucesso e a prosperidade. Então, as pessoas boas de sucesso, elas se permitem receber porque elas se sentem merecedoras do sucesso. Elas acreditam 100% na integridade daquilo que elas fazem. E isso impede que o sentimento de culpa tome conta. Já as pessoas de baixo merecimento, mesmo que elas sejam boas pessoas, né, mesmo que elas sejam extremamente esforçadas e tudo mais, elas se sentem inseguras por causa da culpa. Então, elas não têm certeza se elas merecem o reconhecimento, se elas estão fazendo a coisa certa, do jeito certo. Elas têm aquela síndrome de impostor, né? Então elas têm medo que no fundo elas não sejam boas o suficiente, que elas estejam fazendo alguma coisa errada e alguém vai descobrir e elas vão ser castigadas. Então a culpa, ela é um bloqueio muito grande. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender como que a gente supera isso. No volume 1 do Transurfing, ele fala assim: recusar o sentimento de culpa é o recurso mais eficaz para sobreviver num meio agressivo, na prisão, no bando, no exército ou na rua. O que que isso significa? Se você não se permite sentir culpa, né, se você não permite que as pessoas inflijam culpa em você, você não vai ser manipulado, você não vai ser agredido, você não vai ser perturbado, que você não se sente culpado, então você não busca castigo. E ele dá um exemplo muito interessante, né, dessa frase quando ele cita o que acontecia com presos políticos na antiga União Soviética. Então ele diz que lá, né, os presos políticos, eles eram enviados para a prisão para ficarem juntos com criminosos extremamente violentos e perigosos. Isso era feito propositalmente com o objetivo de colocar esses caras em um ambiente intimidador, para eles sofrerem bullying, para eles serem agredidos, para eles serem desmoralizados, para baixar a crista deles.
Só que muitos desses presos políticos eram pessoas que tinham uma personalidade extremamente proeminente, eles eram muito influentes, eles tinham um poder pessoal muito grande. E poder pessoal grande é uma característica de pessoas que não se permitem alimentar sentimentos de culpa. Então, o que acontecia era exatamente o oposto do que eles esperavam, né? Muitas dessas pessoas acabavam, mesmo naquele ambiente hostil, conquistando a admiração dos demais e se tornando uma espécie de líder naquele ambiente. E aí ele coloca a seguinte frase que é muito interessante e não podia deixar de colocar aqui: a independência pessoal e o valor valem mais que a força. A força física muitos possuem, mas a força da personalidade é um fato raro. E o que é essa força da personalidade, esse poder pessoal, o merecimento elevado? É você não acumular sentimento de culpa. Se você se aceita como você é, se você aceita que os seus erros são uma parte natural do processo de aprendizado e expansão de consciência, a necessidade de ficar se justificando, ela decai. E aí o medo do castigo, ele se dissipa. Então, quando você se livra de todo o complexo de culpa e você aprende a transcender e dissipar a culpa assim que ela surge, você se torna livre, você aumenta o seu poder pessoal e você deixa de estar sujeito a manipulações, seja de pessoas, seja de pêndulos. O primeiro passo para você transcender a culpa é você aprender a identificar ela quando ela surge. Para algumas pessoas, esse sentimento de culpa ele é mais consciente, elas conseguem perceber que elas se sentem culpadas. E quando é assim, é muito mais fácil de identificar, justamente porque você percebe. Então, é mais uma questão de ficar atento para as circunstâncias que geram essa culpa. Já quando a culpa ela é inconsciente, ela é muito mais difícil da pessoa em si identificar, porque ela projeta a culpa nos outros. Então, se você é o tipo de pessoa que fica sempre julgando os outros, apontando os erros dos outros, tentando infligir culpa nos outros, sempre procurando o culpado de tudo, isso nada mais é do que você projetando a sua culpa interna no mundo. Se você for parar para observar, sempre que você está culpando alguém, julgando alguém, né, descendo a lenha em alguém, você está sentindo culpa. Só que você não está reconhecendo aquela culpa como sendo sua. Você está projetando ela em outra pessoa. E para superar essa culpa e parar com essa mania de projetar a culpa nos outros, de infligir culpa nos outros, você tem que entender uma coisa muito importante. Todos os seres humanos são, por natureza, ignorantes, em maior ou menor grau. E o karma da ignorância é que você vai cometer erros. Todos nós vamos cometer erros. E é assim que nós vamos aprender. Quando você entende que todo mundo é assim, inclusive você perdoa a si mesmo e aí você consegue perdoar os outros. Você para de apontar o dedo para os outros. Então faça um inventário moral de tudo aquilo que faz esse sentimento de culpa vir à tona. Seja quando você se sente culpado de forma consciente, seja quando você começa a projetar culpa nos outros. E aí você tem que buscar as lições que você precisa aprender, quais erros que essa culpa tá mostrando para você que precisam ser corrigidos, quais as lições que você tira desses erros. E lembre sempre que se sentir culpado não traz nenhum benefício, nem para você, nem para ninguém. A culpa ela não foi feita para ser mantida e alimentada e crescer dentro de você. Você não tem que carregar a culpa. Ela não significa nada sobre você. Ela é simplesmente um alerta de que um erro precisa ser corrigido. E uma vez que ele for corrigido, o sentimento pode ir embora. Ninguém tem o direito de te dizer que você é culpado. Ninguém tem o direito de infligir culpa em você, seja pelo que for. Ponto final.